Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando tudo sobre este grande clássico aí neste domingo, às 17h30, na Arena Barueri. Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro com 16 pontos, vai pegar o São Paulo aí na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Tá aí, um jogador que, claro, custou caro, como a gente viu na reportagem, né? Mas não é um dos nomes mais badalados. O Palmeiras contratou Vitor Roque, Paulinho, mas é o Facundo quem joga todos. É o que mais jogou. A gente até brinca, né, que tem essa dificuldade de adivinhar, de apurar, de acertar escalações pro próximo jogo sempre, porque o calendário é cheio. Pro clássico de domingo é Facundo e mais 10, dá pra... porque pelo menos pela sequência que ele tem, né? Você muda o time, muda a escalação, muda o esquema tático e ele vai... Ele continua. Cabe em algum lugar. Em algum lugar ele cabe. Então, assim, é exatamente isso que o Caio falou finalizando, que faz com que ele esteja sempre presente. Ele cabe em diversos esquemas táticos, em diversas estratégias, sem ser brilhante, mas dando contribuição. E para o Abel isso faz muita diferença. Eu estava olhando o mapa de calor do Facundo Torres, obviamente ele joga pela esquerda, onde num futuro muito próximo deve ser assumido pelo Paulinho definitivamente, está sendo preparado para isso, isso é um outro ponto, tá? O Paulinho entrou em 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele saiu do banco de 7 partidas, né? E aí muita gente pergunta por que ele ainda não jogou como titular, e o Abel já deu uma patada na coletiva, falando assim, vocês sabem o que eu deixo saber, mas tem alguma coisa que a gente já sabe. Fisicamente, ele está sendo preparado para isso. Não está 100%. Assim como o Felipe Anderson precisou ser poupado, porque também teve um problema aí de sobrecarga, né, muscular, para evitar uma lesão. Hoje, o Palmeiras está com todo mundo fora do DM, porque o Bruno Rodrigues saiu do DM, né? O Mikael também está prestes a sair, que estava com uma lesão. Então está zerando. Olha que incrível para um time que tem tanta competição, né? Você tem um departamento médico zerado. E eu falei do mapa de calor aqui do Facundo. Se você olhar, ele começa pela esquerda, ele está se insinuando pelo lado direito também, que é onde ele deve assumir quando o Estevão sair. E quando o Facundo foi contratado, e eu concordo com você, Bené, porque ele veio ali um passo atrás de glamour, de Paulinho e de Vitor Roque, muita gente torceu o nariz. Ih, olha lá, né? Contratação da MLS. Ai, será que vai dar certo? Ai, mas ele joga pela direita, vai jogar pela esquerda. Tinha um pouco disso. E ele mostrou que não tem problema. Olha, professor, eu prefiro pela direita, mas você precisa de mim no lado esquerdo? Aconteceu isso com o Felipe Anderson, tinha esse trauma, né? Felipe Anderson deveria jogar onde? Na direita. Onde que o Abel utilizava ele, que é onde ele precisava? Pela esquerda. E o Felipe Anderson não rendeu ali. Né? Tá rendendo agora pela direita com o Estevão jogando com uma movimentação diferente. Então o Facundo chegou para esse lugar carente do Palmeiras e correspondeu. E tá ali, pode jogar pelos dois lados e bem. E a gente já sabe que tem essa substituição pelo lado esquerdo, que é com a chegada como meia esquerda, né, o Paulinho, que pode eventualmente jogar um pouco mais aberto também, pode eventualmente jogar numa outra dinâmica de ataque, mas veio para esse buraco que foi o lado esquerdo do Palmeiras durante 6 meses o ano passado, em que o Felipe Anderson não se encaixou, mas a gente sabe que não era dele também. Então, se você olhar os números do Facundo, o ano passado da MLS, ele jogou 37 jogos, ele já tem 26, a gente está na metade do ano. Isso, então, que aqui é outra coisa, que é profissional. Mas meu ponto é esse. Se você olhar substituições, você vê que planejamento é isso. Substituições do Facundo, ele sempre sai com 75 minutos certinho, redondo. Vamos preservar o Facundo, não vamos deixar ele jogar 90. 75 hoje em dia é normal, porque você tem 5 substituições, ou seja, partindo do pressuposto que você não vai substituir o seu goleiro, a não ser numa questão física, não, uma questão médica, você tem 50% do time para substituir. Não, meu ponto é ser no 75 certinho. Não, tá? Sei, tudo bem, mas aí isso é feito uma avaliação. Esse jogador tem força de 75 minutos, esse jogador tem força de 60, esse vai chegar aos 90, eventualmente sem nenhum problema. É feito esse tipo de avaliação. Ou então, como você disse, eu preciso tirar os minutos desse jogador, também é feito. Como você pode fazer 5 substituições, hoje em dia é mais fácil trabalhar isso. A questão da... É assim que o Palmeiras cuida a parte física dele, meu ponto é esse.
Hoje, quando a gente fala do exemplo do Jorge Jesus de 2019, hoje é mais fácil de fazer ainda, porque você tem 5 substituições, né? Então, é mais fácil de fazer. Se quem quiser fazer, faz. Quem quiser tirar todo o time e perder os jogos, fica à vontade. A questão da contratação de MLS, eu acho bem interessante a discussão. Tem vários jogadores aí que vieram da MLS quase que todo tá mundo deu muito bem. certo. Quase todo mundo deu certo. É muito difícil. O jogador foi para lá, eu brinquei, futebol profissional lá é muito profissional mesmo. Assim, os valores são diferentes, porque é um mercado diferente, não é o principal esporte do país. O nível técnico é inferior, certamente é, mas talvez seja melhor do que os jogadores que voltam, por exemplo, do mundo árabe. O mundo árabe é aquele amplo que a gente não sabe quando é Arábia Saudita, quando é Catar, quando a gente mistura tudo e chama de mundo árabe, né? Eles têm mais dificuldade de jogar com intensidade, com ritmo e dar uma contribuição do que os jogadores que jogam na MLS. Eu acho que tem uma ética de trabalho que faz uma exigência muito grande do jogador, de um profissionalismo do jogador lá, que ele volta, inclusive, às vezes melhor do que saiu daqui, né? Então, esses jogadores estão dando uma boa contribuição, jogam lá, você fica ali meio pensando, puxa, mas ele está num mercado que o futebol não é tão desenvolvido assim. Mas o profissionalismo é desenvolvido, então esse jogador dificilmente não vai voltar se dedicando num alto nível. Na temporada passada, por exemplo, um dos nomes de impacto no time do Botafogo veio da MLS, que era o Thiago Almada, né, jogador argentino. Exato. Tem o Alan Franco, que é zagueiro. No Corinthians nem tá se desenvolvendo tão bem, mas assim, o Thales Magno é um jogador que mostra alguma qualidade. O Martínez também estava, né? Martínez também era também. Luiz Araújo no Flamengo, a gente tem alguns exemplos. Tem nomes que, assim, são jogadores sensacionais, resolvem o problema dos times. Não, mas são jogadores Thiago Almada era sensacional. Thiago Almada sim, mas já se sabia. Não se sabia exatamente como é que ele foi parar. Qual era a trajetória dele. Sabia que no futebol brasileiro era um período curto. Como ele foi parar na MLS. Jogador sensacional, tava lá. Sim. Como ele foi parar na MLS antes mesmo da Copa do Mundo, já poderia ter ido para a Europa. Agora, Joana, falando também ainda do clássico, né, Palmeiras e São Paulo do domingo, a gente fala dessa questão de minutagem do Paulinho, do próprio Facundo, que é incansável. Do lado do São Paulo, a gente está vendo uma volta gradativa do Lucas, né, minutagens mais baixas, cerca de 25 minutos, 30 por jogo, nessas 2 últimas partidas que o São Paulo fez contra Fortaleza e Alianza Lima. E tem também uma expectativa, talvez não para o clássico, mas de um retorno do Oscar, que voltou a trabalhar com o restante do grupo, né? Então, quando ele fez o treino, ele já tinha feito um treino no último domingo, em que ele participou parcialmente. Aí, essa semana, quando ele consegue participar do treino normalmente, a gente entende, né, e o Zubeldia deve ter ficado animado pra caramba, porque o Oscar vai dar quase 2 meses, né, que ele não joga. Então, acho que no meio de março, que é a lesão dele. Ele entende que vai ter mais treino hoje, né? Se ele participar 100%, como ele participou ontem, como tem sido a semana do Oscar muito boa... eu acho que jogar mais difícil, começar jogando de jeito nenhum, mas pode ganhar uns 10 minutinhos, né? Você precisa dar ritmo de jogo para eles, né? Como está sendo feito com o Lucas. Acho que vai ser o mesmo processo, mas caminha para ele ser um reforço de muito peso no banco de reservas e ganhar alguns minutos no segundo tempo. E aí, Lofredo, a gente sempre fala dessas baixas que o Zubeldia teve, do meio-campo ali quase completo, não só do Lucas e do Oscar, mas essas voltas são importantes, mas o São Paulo, por mais que no Campeonato Brasileiro está invicto, mas ganhou só um jogo, conseguiu se virar na medida do possível, porque é a segunda melhor campanha da Libertadores. Sim. Os jovens que entraram, e a gente fala do Matheus Alves, do Lucas Ferreira, que vem sendo utilizado também, acabaram dando conta do recado, né? Isso. Passou o São Paulo praticamente ileso desse período, sem esses 2 grandes jogadores que o elenco tem. Que ideia, né, que o Zubeldia teve de colocar esses garotos, né? A gente sabe que ele colocou porque não teve outro jeito. Não tinha mais o que fazer, né? Não teve outro jeito, né? Ele tinha era reticente em utilizar as categorias de base, mas o elenco foi rareando ali, as opções foram rareando dentro do elenco, e ele se viu na necessidade de colocar, e os jogadores estavam prontos. Inclusive, quem viu a Copa São Paulo, não foi o caso do Zubeldia, porque ele estava nos Estados Unidos
na época da Copa São Paulo, sabia que vários jogadores daquele grupo estavam prontos e alguns ainda podem contribuir, inclusive com o São Paulo. Com o retorno de Oscar e Lucas, veja só que coisa, se Oscar e Lucas retornassem sem que esses jogadores tivessem dado certo, eles teriam que entrar de maneira precipitada, ia acontecer por necessidade de entrar de maneira precipitada dos jogadores que já são mais para o veterano, né? E que já tem mais alguns problemas de lesão, serem colocados por uma necessidade, minutos a mais até do que deveriam. Não vai precisar. Ele vai poder fazer com cuidado, colocando, saindo do banco de reservas. Que é o que ele não teve quando o Oscar se machuca, porque ele não tinha ninguém. E aí o Oscar joga a partida da Libertadores antes do tempo, né, de total. Foi, de uma certa forma, arriscou, né, Lofredo? É exatamente o que ele não precisa fazer agora. Contra o Tadieres, né, se não me engano. Isso, agora o Oscar a gente precisa... Aquele 1-0 fora de casa. O Lucas um pouquinho menos, mas o Oscar a gente precisa acompanhar essa questão de lesão. Se vão ser lesões recorrentes, se vai voltar e vai machucar de novo, se vai conseguir pegar o ritmo, porque a verdade é que ninguém estava vendo o Oscar jogar. Ninguém tinha notícia nenhuma sobre o Oscar. Quanto tempo que ele ficava machucado, se ele ficava parado, se quando ele voltava levava tempo para pegar ritmo. Ninguém sabia nada sobre o Oscar, ninguém estava acompanhando o Oscar, porque a gente falou de futebol periférico, né? Para a realidade do mundo é Estados Unidos e mundo árabe, ainda que a Arábia Saudita tenha feito esse investimento. A China, durante um tempo, levou vários jogadores para lá, mas mesmo assim não conseguiu sair da periferia do futebol. E esse tempo de altos investimentos já passou também. Já passou, e ele ficou ele era o último o último com o contrato do pessoal de alto investimento lá, e foi ficando, ninguém estava acompanhando. Já era difícil acompanhar quando estava muita gente lá, quando poucos ficaram, então precisamos saber realmente como ele reage, principalmente com a dinâmica de exigência do futebol brasileiro, que aí não tem igual, né? Fica na expectativa, então, sobre o Oscar. O Palmeiras enfrenta o São Paulo, recebe o São Paulo, mas não no Allianz Parque, né? O jogo é na Arena Barueri. Domingo, às 5h30 da tarde. Quem joga no Allianz Parque nessa rodada é o Santos. Segunda-feira tem Santos e Ceará, e o Santos manda o jogo no estádio do Palmeiras. João, o Santos numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, penúltimo colocado. São só 4 pontos em 7 rodadas. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada, galera, que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!